Nós tivemos a reunião de homens aqui há dias atrás, e o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração para ministrar a eles, e foi uma palavra muito importante. E alguns chegaram a mim e disseram: olha, esse assunto deveria não ficar só aqui na reunião de homens, seria muito importante passar para toda a igreja, né? Seria bom se ministrar isso para a igreja de um modo geral. E nós vamos ministrar esse assunto que falamos com os homens, ele foi dado uma pincelada rápida, né? Mas hoje nós queremos trazer algo um pouco mais profundo. E eu quero pedir a você que abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 25. É um texto bem conhecido de todos aqui, a parábola dos talentos. E eu creio que o Espírito Santo tem algo para ministrar o nosso coração aqui nessa escritura, nessa noite. Mateus 25, e vamos ler do verso 14 até o 30. Se você já achou, diga aleluia. Se não achou, diga ai de mim. Agora é fácil de achar, com o celular e vai rapidinho, né? Não precisa ficar folheando. Outros já leem aqui na projeção. A palavra do Senhor declara o seguinte: porque assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Diga isso, segundo a sua capacidade. E seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles, e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhes outros 5 talentos. E disse: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Disse o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo, bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e recolhes onde não joirastes. E atemorizado fui esconder na terra o teu talento. Eis aqui tens o que é teu. Ao que lhe respondeu o seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e recolho onde não joirei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a todo o que tem dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Feche os olhos, vamos orar. Pai da glória, diante de nós, da tua palavra nessa noite, hoje abrimos o nosso coração para recebê-la. Que o Espírito do Senhor traga revelação ao nosso espírito, Pai, de maneira profunda nessa noite. E a teu nome, ó Pai, nós queremos dar toda a honra, toda a glória. Oramos no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Guarda um pouquinho esse texto aqui, que eu preciso, antes de compartilhar alguns princípios que estão aqui,
Pelo menos tem 8 lições que você precisa aprender aqui nesse texto, nessa noite. Porém, antes eu quero trazer um fundamento aqui. Por que nós vamos ministrar nesse texto, nessa noite? Pois bem, nós entendemos que estamos vivendo um tempo em toda a terra, na Igreja do Senhor, é um tempo de transição, estamos passando por uma verdadeira reforma apostólica. Talvez alguns aqui da casa soa um pouco diferente quando nós aqui, muitos na frente, vêm dizer, olha, nós somos uma igreja profética e apostólica. Nós movemos apostolicamente. Até o nome da nossa igreja está registrado lá como Igreja Apostólica Rei das Nações. E algumas pessoas podem perguntar, por que esse nome? Para alguns é simplesmente um nome. Mas para nós, pela revelação que nós temos tido, não é simplesmente um nome, uma nomenclatura, uma denominação. Distingue exatamente uma essência, um DNA que Deus colocou em nosso meio e tem colocado nas igrejas apostólicas em nossos dias. Existe uma diferença muito grande entre viver dentro da atmosfera da igreja pastoral para a igreja apostólica. É completamente diferente. Talvez alguns aqui ainda não conseguiram alcançar essa dimensão de revelação. E hoje nós queremos estabelecer aqui uma diferença, algumas distinções bem claras do que é um tipo de igreja e o outro tipo de igreja. O que é uma igreja pastoral, o que é uma igreja apostólica. O Espírito Santo, ele move através de etapas. Diga ao seu vizinho, o Espírito Santo, ele age na história da igreja através de etapas. E se você acompanha o mover do Espírito na igreja do Senhor, começando desde o início da reforma, lá nos dias de Lutero, você vai perceber que ela já passou por muitas dimensões. Aquilo que a igreja experimentou há 400 anos atrás, há 300 anos atrás, há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, foi muito bom para aquela época. Porque sempre tem uma dimensão nova de revelação, sempre tem um vinho novo que vem. E se eu não entrar em sintonia com esse mover do Espírito, eu acabo ficando para trás. Não se põe, disse Jesus de maneira bem clara, não se põe vinho novo em odres velhos. Porque se colocar vinho num odre não renovado, esse vinho vai se perder. E muitas vezes nós vemos que o sistema pastoral, o sistema denominacional, na verdade é um odre velho. Já dizia o nosso chefe maior, o Peter Wagner, até o dia da sua morte, ele foi o nosso chefe a nível mundial, e ele sempre dizia, os sistemas religiosos, eles estão destinados a um final. E ele chamava esses sistemas religiosos, o movimento denominacional, de odre velho. E ele sempre dizia, e o que mais vai resistir, quem mais vai se levantar contra um mover apostólico e profético na terra, é o cristianismo organizado que se constitui num odre velho. São líderes, igrejas que não querem mudar. Se fecham para o novo de Deus. Estão muito bem com a experiência que tem tido lá há 400 anos, 500 anos. Já vi de boca de pastores muitas vezes o seguinte: o pai da nossa denominação há 300 anos atrás ensinou isso. E nós não vamos mudar. Nós seremos sempre assim. Vamos seguir o que ele orientou. Só que a obra do Espírito, ela funciona como uma corrente. Diga ao seu vizinho, a obra do Espírito, ela funciona como uma corrente. A corrente do Espírito. Aquilo que foi bom lá atrás, talvez não se aplica hoje. Nós não podemos fazer uma guerra espiritual com armas antigas. Não adianta, por exemplo, Saul queria que Davi usasse a sua armadura contra Golias. Mas era uma armadura ultrapassada, ele teve que usar outra arma. 5 pedrinhas lisas de rio para derrubar um gigante. E talvez com a armadura de Saul isso não seria possível.
Nem sempre aquilo que foi bom há 400 anos atrás, há 300 anos atrás, nem sempre é uma indicação que nós temos que continuar dentro daquele molde, dentro daquela modalidade. Você lembra com o povo de Israel? Teve uma época que diz que o povo começou a ser picado por serpente, por víboras abrasadoras. E o que ele fez? Moisés levantou a serpente de bronze lá no deserto. E acontecia que todo aquele que olhava para aquela serpente era curado daquele veneno da serpente. Era uma figura acerca de Jesus. E como aquilo foi bom para aquela época. Mas nos dias de Ezequias, aquele monumento já não tinha mais valor. Era uma peça de idolatria. Porque o povo, ao invés de receber a revelação de Jesus, de Jeová Rafá, era isso que é o objetivo de levantar aquela serpente de maneira profética, levar o povo para Jeová Rafá. Só que eles adoravam a serpente. E lá nos dias de Ezequias, ele teve que destruir aquela serpente, porque já se tornou um ídolo com o nome de Neustã. E há coisas que aconteceram, quem sabe, há 100 anos atrás dentro da igreja, e pessoas estão idolatrando até hoje. E o Espírito Santo quer fazer algo novo. Alguém perguntou para mim na segunda-feira aqui, na sexta-feira, quando nós tivemos a reunião de homens, você quer dizer que então a igreja ela está precisando de uma reforma ministerial? Sim. E esse mover apostólico ele já ficou sendo conhecido como a segunda reforma. Então nós somos a igreja que nós estamos inclusos exatamente nessa segunda reforma, que é uma reforma totalmente apostólica. Não vai restaurar doutrinas como aconteceu com a reforma de Lutero, mas é uma reforma que vai mexer com a estrutura eclesiástica, levando a igreja a ser fundamentada em 5 ministérios, não na figura de um pastor. E nós vamos estabelecer aqui hoje algumas diferenças do que é uma igreja pastoral e uma igreja apostólica. É importante você entenda isso para nós entrarmos no espírito dessa parábola aqui dos talentos. Aí você vai entender por quê. Eu fiz um diagrama aqui, estabelecendo algumas diferenças. Pergunta ao seu vizinho, você sabe como move a igreja apostólica? Diga-lhe, se você não sabe, você vai aprender algumas coisas hoje. Igreja pastoral versus igreja apostólica. A igreja pastoral, que figura um pastor dirigindo, essa igreja ela tem um objetivo sempre de atender as necessidades da pessoa. Eu sempre digo que ela acaba sendo uma igreja de consumo. As pessoas elas vêm para receber alguma coisa. O propósito da vida dela é sempre receber alguma coisa. E o ministério dessa igreja, ele se empenha, trabalha de todos os lados, até se esforça de maneira cansativa, no sentido de preencher essas necessidades. E acaba sendo uma igreja de consumo. Então tem pessoas que ela espera o domingo para vir à igreja, ou no dia que tem a reunião da célula. É como ela trouxesse um grande aparelho espiritual. Ela vem e conecta naquele líder que está pregando, suga aquilo que ele pode, mas quando chega lá na quinta-feira, quarta-feira, de repente aquela força foi embora. É como um tanque de gasolina. Então ele precisa domingo ir receber novamente uma carga na bateria espiritual dele. Esse modelo de igreja eu comparo como um grande supermercado. Por exemplo, tem pessoas aqui na igreja que gostam muito de ir no Walmart, pegar as liquidações que tem lá. Outros já gostam mais do Condor. Não, o festival é melhor, tem qualidade melhor. Não, para mim o Mufato é melhor. Então tem supermercado para todo gosto. E a igreja de consumo, ela tem igreja para todo gosto. Tem pessoas que gostam de um culto mais underground, os mais jovens, né? Outros querem
um culto mais tradicional, mais em silêncio. Não concordo muito com bateria, com órgão dentro da igreja. Não concordo com teclado. Eles querem um órgão, aqueles de tubo antigo. E o louvor, puxa, tem que ter um inário, né? Eu me sinto bem nesse tipo de igreja. Aí outro já vai numa igreja, puxa, mas como eles enfatizam ali a obra social, e o meu coração queima por isso. É aqui que eu vou fazer parte. Essa igreja aqui, puxa, tem uma pregação tão longa e um louvor curtinho. Eu vou para aquela outra lá, que o louvor é bem longo e a pregação é 15 minutos só. Então, é tipo supermercado. São igrejas de consumo, para satisfazer o desejo das pessoas. É assim que as igrejas pastorais movem, gente. Agora, uma igreja apostólica é totalmente diferente. Coloca lá. A igreja apostólica, ela é orientada por uma visão. Ela nasce com uma visão, no sentido de cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Atingir uma nação, atingir cidades. Logicamente, na igreja apostólica e profética, as necessidades das pessoas são atendidas, mas as pessoas que estão dentro dela, elas entendem que não estão ali simplesmente para receber alguma coisa. Que existe uma liderança não somente para satisfazer os desejos, aquilo que ela precisa, cumprir as necessidades dela. Mas essas pessoas, elas começam a entender que elas têm um chamado pessoal. E que ele está nessa igreja apostólica com um propósito: ser treinado e equipado para cumprir o seu destino no corpo de Cristo. Vamos abrir lá em Efésios capítulo 4. Efésios 4 para nós é um dos maiores modelos da igreja apostólica. E você vai ver que a visão que Paulo traz aqui é simplesmente que o ministério, os 5 ministérios existem dentro da igreja com um propósito bem definido: treinar os cristãos, treinar os santos, para que eles venham executar a obra do ministério. Na igreja pastoral, figura só o pastor, é ele que faz tudo. Ele expulsa demônio, ele prega, ele leva a irmã que está grávida para ter bebê no hospital. Gente, quando eu movia dentro de uma forma pastoral, gente, como era cansativo. A gente levava alimento na favela, expulsava demônio, pregava, fazia estudo. As irmãs grávidas levavam no hospital para ter nenê, daí ia buscar, ia orar no hospital. O tempo todo. E tudo gira em torno da figura de um pastor. Mas uma igreja apostólica é completamente diferente. Vamos ver alguns versículos aqui. Ele diz aqui de maneira bem clara. Veja o verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E o Senhor, Ele mesmo, deu uns como apóstolos, outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Com que objetivo? Purificar e atender necessidades? Para que fosse objeto para as pessoas sugar, consumistas vindo para sugar? Não. O propósito é o seguinte: tendo em vista o que? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então quem que faz a obra do ministério? São os 5 ministérios ou são os santos? Os santos. Pergunta ao seu vizinho se ele é santo. Diz: se você é santo, então você faz parte desse ministério. É para você. Você precisa ser treinado para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo.
até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que ninguém mais seja menino, seja criança. Lembra que eu falei aqui na reunião de casais? Gente, nós somos a igreja apostólica. Aqui não é nenhum jardim de infância, nenhuma creche. Então, assuntos que nós vamos trazer, que é para crentes maduros. Diga ao seu vizinho, você não está numa creche. E nem no jardim de infância. Diga, você está numa igreja apostólica. Então, os assuntos que são ensinados e ministrados aqui, tem que ser num nível profético e apostólico. Para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, que pela astúcia e tendência à maquinação do erro, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E quem tem esse crescimento? A graça de Deus através de 5 ministérios que atuam no sentido de levar os crentes à maturidade, ao crescimento, para que eles venham desenvolver a obra do ministério, do qual todo o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Diga ao seu vizinho, você tem uma justa operação dentro desse corpo. E é importante que nessa transição que nós estamos passando, você venha entender pelo Espírito, ter a revelação de qual é a tua justa operação aqui nessa igreja. Todos têm talentos. Nem que seja um só você tem. Agora, o que você vai fazer com esse talento? Multiplicar ou vai enterrar? Essa justa operação é o talento que ele dá a cada um. Um tem uma habilidade para isso, outro tem para outra aptidão para outro campo. Um recebe um tipo de dom do Senhor, outro recebe outro. E o trabalho em conjunto de todos traz a edificação geral do corpo. Isso é muito importante. Coloca o segundo item aí, da igreja pastoral. Assume. Nas igrejas pastorais, eles assumem que os membros da igreja são o quê? Leigos. Eu já vi muitas, olha, nós vamos apresentar o irmão fulano de tal, ele vai pregar hoje na igreja, ele é um pregador leigo. Eu já vi até pastor leigo. Diz ao seu vizinho, você não é leigo aqui nessa igreja. Não é igreja apostólica, mas não existe leigo. Não existe clero, existem 5 ministérios que vão aperfeiçoar os santos. Perdes cumprir o ministério. Coloca lá a característica da igreja apostólica. A igreja pastoral vê os crentes, membros, como leigos. Porém, a igreja apostólica vê todo cristão, não como um leigo, como um ministro. Diga ao seu vizinho, você é ministro de uma nova aliança. Todo crente é chamado para executar as obras para Deus. Assim, ele precisa ser equipado para poder ministrar. Por que nós temos tanto treinamento aqui, tantas escolas, tantos cursos? Simplesmente para a pessoa ficar gorda, obesa na mente? Porque muitas vezes a pessoa está com a mente obesa. Se você pegar alguém, começa a dar comida, pega lá um filho pequeno, 10 anos, bota numa cadeira, começa a dar comida, alimento. Ele vai simplesmente engordar e nunca vai desenvolver. E essa gordura vai trazer até uma doença para ele amanhã depois. Digo que você visita todo alimento que você recebe tem que transformar em energia no teu espírito. E essa energia é para você ser útil no corpo de Cristo, na igreja. Então a igreja apostólica, ela vai treinar as pessoas da igreja para cumprir o ministério. A igreja pastoral vê todo mundo como leigo e uma pessoa ou duas fazendo todas as coisas. Terceira característica da igreja pastoral, coloca lá.
Na igreja pastoral, a função do pastor é cuidar dos santos. E o pastor quer que os santos venham a ele para serem ministrados. Essa é uma visão arcaica. É a visão do e velho. Agora, na igreja apostólica é diferente. A igreja apostólica, ela quer equipar todo santo a ministrar. Na igreja pastoral vem o santo para receber algo da parte do pastor. A igreja apostólica é diferente. Algo parte da liderança na direção do povo para que eles venham ministrar. Vamos para frente. Coloca aí outra característica. A igreja pastoral é dirigida por um homem. Eu chamo as igrejas pastorais de igreja estilo ônibus. Pergunta ao seu vizinho, sabe o que é uma igreja estilo ônibus? O ônibus tem um motorista e muitas vezes um ajudante. E 30 e poucas pessoas sentadas sem fazer nada. E só ele dirigindo. 45 pessoas. Ele erra alguma coisa no trânsito, 45 dedos em cima dele. Ou você tem um auxiliar, 45 dedos apontando para os dois. Na igreja pastoral, o ser humano, amados, ele não é um super-homem, não é um semideus aqui na terra. Então ele está sujeito a algum erro. E com certeza, você comete algum erro, a congregação cai de cima, apontando. Porque é ele dirigindo a igreja, está todo mundo acomodado, sentado, são consumistas. Essa é a característica da igreja pastoral. E é outro e velho. O Peter Wagner já dizia, esse é um sistema que está fadado a acabar um dia. Os seminários ensinam isso. Ele dizia, os seminários um dia se tornarão verdadeiros cemitérios. Porque a vida de Deus não vai estar ali. Reforma apostólica realmente é um modelo do Espírito Santo para os nossos dias. Coloca lá a característica da igreja apostólica. Ao passo que a igreja pastoral é edificada por um homem, a igreja apostólica é dirigida e edificada por 5 ministérios. Tendo a fundamentação apostólica e profética, 1 Coríntios 12, 28, e pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, depois o que? Profetas, depois mestres, governos, uma variedade de dons. E os 5 ministérios então aperfeiçoam e edificam os santos, para que eles venham executar o ministério do corpo. Ou seja, a igreja é treinada como sendo um campo de treinamento. Igreja que move em guerra espiritual, essa igreja na verdade é como um quartel-general. Diga ao seu vizinho, ainda que você não seja um general, no entanto você é um soldado nesse exército. Todos são envolvidos na guerra. Tem mais uma característica aí? Acabou, né? Então está bem claro. Você viu a diferença? Porque alguma pessoa pode pensar, não, eu faço parte da igreja apostólica, Rei das Nações. Tem algumas igrejas que nem tem revelação do que é um ministério apostólico, quer ser um apóstolo, e acha bonitinho, coloca lá o nome. Igreja apostólica tal. E você vê, não tem nada de apostólico ali, gente. E nesse curso que nós vamos ter aí, nós vamos destrinchar de maneira tão poderosa Pronto? Posso continuar? Amém. De maneira bem clara, não tenham noção do que é o ministério apostólico, e usa lá o termo apostólico. Você tem tido notícias aí pela mídia de, entre aspas, apóstolos cometendo os maiores erros, escândalos nos últimos dias na igreja. Bom, para mim nunca foram apóstolos. Não passa de supóstolos. Eles supõem ser apóstolos. E parece que aqui, principalmente no Brasil, vem uma epidemia.
a qual eu chamo de apostolite aguda, porque todo mundo quer ter esse título, sem ter a função. E pela glória de Deus eu conheço alguns homens que nem carregam esse título de apóstolo, mas o trabalho que fazem é totalmente apostólico. Não estão preocupados com a questão do título. E você vê para a obra que estão realizando, uma obra autêntica de um ministério apostólico. Tudo bem? Você entende que você tem dons? E que os 5 ministérios, ele existe exatamente para até ajudar a fluir esses dons? Olha bem para o seu vizinho aí e diga: você precisa ser produtivo no reino de Deus, porque o Senhor deu a você talentos. Todos nós temos talentos aqui, nem que seja um só. Agora, o que nós temos que fazer com esse talento que o Senhor deu? Produzir. Vamos trabalhar com eles. Isso vai nos galgar a novas posições e ter mais talentos ainda. Então, esse texto que acabamos de ler aqui, de Mateus 25, nos mostra que um homem rico, ele empreendeu uma viagem, não sei para onde que foi, porque o texto não diz, só sei que foi para muito longe, e também não diz o que queria fazer nesse lugar, mas uma coisa nós supomos, que ele era muito rico. E ele pega o seu dinheiro e distribui então entre seus servos. Porque na minha tradução aqui fala talento. Em outras versões aí fala que era dinheiro. Outra versão diz que é recursos de ouro. Então era algo que tinha valor. E ele distribui esses bens, distribui esse dinheiro entre seus servos. E logicamente o que estava na mente desse homem, ao distribuir esse dinheiro, aqueles talentos, aquele ouro, é que aqueles homens viessem, aqueles servos viessem a trabalhar e a produzir, trazer lucro a ele. Esse era o objetivo. Agora, vamos trazer para a nossa realidade aqui de corpo de Cristo. Entender que esses talentos aqui se aplica o dinheiro. Mas no nosso caso, vamos considerar os talentos como aquela medida de graça que Ele dá a cada um de nós. As coisas a fazer dentro da igreja. Então o Senhor dá um talento, dá um dom para alguém. Por exemplo, ministério infantil. Outras pessoas da parte de louvor. Outras pessoas são poderosos intercessores. Ele tem que mais produzir e galgar novas posições. Quando você estuda, por exemplo, Atos, capítulo 6, foram instituídos primeiros diáconos. Talento que foi dado. Dois desses diáconos multiplicaram de maneira tremenda. Filipe começa ali ajudando as mesas. Agora quando você vai lá para o capítulo 8 de Atos, um poderoso evangelista que sacudiu Samaria. Quantas milhares de pessoas levou para Jesus? Foi uma campanha extraordinária, longa de avivamento dentro de Samaria. Mas ele havia recebido um dom só, um talento para ser diácono. Estevão estava entre eles também, entre aqueles diáconos, mas se tornou um evangelista poderoso. E os céus estavam abertos diante de Estevão. No seu martírio, quando estava sendo apedrejado, ele teve uma visão tremenda. Ele viu Jesus à destra do Pai. Quantos aqui queriam ter uma visão de Jesus e o Pai? Você queria ter? E quantos queriam ser apedrejados que nem ele?
Ninguém levantou a mão agora aqui. Gente, ele cresceu de maneira tão extraordinária. É o tipo de pessoa que vai realmente multiplicar aquilo que recebeu. Agora é interessante que aquele senhor sabia que nem todos aqueles 3 servos tinham a mesma habilidade nos negócios e no sentido de multiplicar. E diz aqui que ele repartiu segundo as suas capacidades. A um deu 5, a outra deu 2, e por fim ao último lhe deu 1 talento. Primeira lição que nós podemos receber aqui, que eu quero passar para você. Todos os servos receberam algo. Diga isso. Todos eles receberam alguma coisa. E sabe o que significa isso para nós? Que todos nós temos recebido sim do Senhor pelo menos um dom da parte de Deus. E você que está numa igreja apostólica, você tem que ter discernimento, você tem que orar e buscar, indagar do Senhor. Qual é o meu dom? O que eu represento nessa casa? Onde Deus me quer? Você não é um mero consumista que vem aqui para conectar um tubo no pregador, sugar o que pode e vai embora gordo. Aí na semana que vem esvazia, vem com o tubo novamente, coloca alguém e vai anos. Não, gente. Há um chamado tão extraordinário para você ser alguém no corpo de Cristo. Veja lá novamente Efésios 4, versículo 15 e 16. Tem pessoas me olhando e nem pisco aqui. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, do qual todo o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Cada parte tem uma justa operação que ele tem que cumprir. Diga ao seu vizinho: você tem uma justa operação a qual você tem que desempenhar. E esse exercício dessa justa operação de cada um, diz aqui que efetua o crescimento do corpo para a edificação de si mesmo em amor. Agora eu pergunto a você: quem edifica o corpo? Quem? Quem edifica o corpo? Quem edifica a igreja? Quem edifica o corpo? Quem? O próprio corpo. Chacoalha o seu vizinho e diz: você. É o que o texto diz aqui. Ah, Jesus sim, é Jesus sim. Mas através das pessoas. Através daquela medida que ele coloca em mim, a medida que ele coloca em você. Então a primeira lição que aprendemos aqui, de maneira muito forte: todos nós recebemos algo do Senhor. Alguns podem receber 5, outros podem receber 2, e tem aqueles que recebem 1. O que tem que fazer com esse 1? Vai multiplicar. Estevão multiplicou, Felipe multiplicou. Você acha que eu comecei pregando numa plataforma? Não. Os primeiros trabalhos datilografar as mensagens que o pastor pregava, os rascunhos, precisava de revelação para entender a letra dele. Pegava minha maquininha Hamilton, nem tinha computador na época, meus dedos doídos. Logo fui promovido. Fazia as gravações da igreja, época da fita cassete. E quando o gravador ruim enroscava a fita, não saía mensagem,
Eu já sabia que na segunda-feira vinha uma bronca. Seu responsável! Às vezes acabava o estoque de fita. Eu não tinha dinheiro para acompanhar. Não foi gravado tal mensagem? Não. Por que acabou a fita? Por que você não comprou? Não tinha dinheiro. Gente, não comecei na plataforma. Aí fui trabalhar na favela. Evangelizar na favela. Segunda-feira, a minha roupa estava cheirando fumaça, porque passava sábado à tarde e domingo, antes de ir para o culto, pregando na favela, gente. Logo veio a promoção. Cuidar das criancinhas pequenininhas. O salão era aqui na Manuel Ribas. As crianças saíam, perigoso. Uma criançada na igreja, tinha mulher lá com 5, 6 filhos, tudo pequenininhos. Tinha que cuidar, porque senão eles iam para a rua. E eu ficava ali, que nem uma ovelha de chácara. Existe lão de chácara, eu era ovelha de chácara. Ficava lá cuidando para não sair. E foi assim, gente. Em 82, viagem missionária. Vai ser missionário lá em Assunção, no Paraguai. Sabe onde eu ia pregar? Num lugar que ninguém queria ir. Não dava para ir de carro no lugar. Era um lugar fechado, um carreirão. Ou você ia a cavalo, ou de bicicleta, ou de moto. Eu ia na garupa de um rapaz. Ele era o meu tradutor, porque lá só entendia um guarani. Eu tinha que pegar em português, alguém traduzir para espanhol, do espanhol para o guarani, para chegar a mensagem naquelas pessoas. Um lugar extremamente pobre. Casas de sapé e barro. Nunca esqueço uma das casas. Primeira vez que eu fui, assustei. No chão, um monte de criança, parecia ninhada de rato. Porque tantos filhos, gente. É nesse lugar que a gente ia pregar. Diga ao seu vizinho, muitos querem holofote, mas não querem andar na sombra da cruz de Cristo. Foi uma das frases que eu coloquei essa semana. Era talento. Agora eu multipliquei aquele talento. Eu poderia talvez estar fazendo as mesmas coisas até o dia de hoje. Diz ao seu vizinho, quando você recebe um talento, se você produz com esse talento, você vai chegar no plus, vai chegar no mais. Segunda lição que nós aprendemos aqui. Você não recebe aquilo que você pede. Você recebe aquilo que Deus vê, que você tem capacidade para administrar e multiplicar. Diga ao seu vizinho, você não recebe dentro de um ministério aquilo que você pede, mas sim aquilo que você pode administrar. Abra lá em 1 Pedro capítulo 4. Ouça isso, verso 10 e 11. Servindo uns aos outros, conforme o dom, o talento, a medida de graça que cada um recebeu, como bons dispenseiros. Outra versão diz como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém ministra, ministra segundo a força que Deus concedeu, para que em tudo Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Como bons administradores. Então a segunda lição, nós não recebemos aquilo que nós pedimos, senão que somos capazes de administrar. E ele diz aqui, o apóstolo Pedro, administra cada um o dom conforme recebeu.
Pergunta ao seu vizinho: você tem dons? Você tem talentos? Agora pergunta: e como você tem administrado isso? Nós temos que administrar de maneira tal que o Senhor possa chegar diante de nós e dizer: servo bom e fiel, 2 dons eu te dei, você produziu. Eis aqui mais 2 dons para você. E você entra num novo nível. Recebeu 5 dons, servo bom e fiel, administrou bem os 5 dons, 5 talentos que eu te dei. Eis aqui mais 5. E você cresce ministerialmente. Agora tem pessoas que não sabem administrar. Recebeu uma palavra profética, Deus deu a ele um dom de cura. Nunca teve fé para orar para alguém ser curado, nem para dor de barriga do filho lá. Em vez de fazer oração, vai lá dar um chazinho de hortelã. E recebeu um dom de cura, nunca curou ninguém. Sabe o que ele é? Um mau administrador. Pergunta se você confia em Deus. Agora pergunta a ele: e será que Deus confia em você? Deus confia naqueles que multiplicam, naqueles que sabem administrar. Por que algumas pessoas crescem assustadoramente e os outros parecem que ficam estancados completamente? É tudo uma questão de administração. Alguém pode se tornar indolente. Ele pode se tornar um grande pastor, ter até um chamado para pastorear, mas a liderança dele designa lá 5 pessoas para discipular. Ele é infiel nesse discipulado, negligencia. Quando ele vai pastorar uma igreja de 300 pessoas, se ele não discipula 5 que foi dado a ele, foi designado para discipular uma pessoa, seja fiel no sentido de discipular ele. A mãe depois já está cuidando do rebanho. Por quê? Porque administrou bem o talento que recebeu. É isso que Pedro está falando aqui. Está bem saliente aqui nesse texto o uso que os servos fizeram do dinheiro. O que motivou os 2 primeiros servos a receber mais do seu senhor, a receber mais dinheiro? Eles sabiam que um dia teriam que dar conta daquilo ali. Isso fala de mordomia. Diga ao seu vizinho: você tem que ser um mordomo fiel, no sentido de administrar aquilo que Deus te dá, com zelo. Talvez alguém ele é novo na igreja, começa um trabalho de organizar cadeiras. Seja fiel nisso. Filipe e Estevão começaram como simples diáconos servindo mesas. E olha a posição que alcançaram. O crescimento de Paulo foi exponencial. Você acha que ele foi apóstolo já desde o início? Não. Foram anos de discipulado. Discipulado por Barnabé. Barnabé o discipulou. E lá na frente, Paulo chegou ao mesmo nível de Barnabé e ultrapassou depois. Tanto é que naquele presbitério profético maravilhoso lá em Atos 13, o Espírito Santo estava presente e diz a palavra: e ele jejuando, servindo ao Senhor, disse o Espírito Santo: apartai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Timóteo, diga ao seu vizinho: Timóteo alcançou o mesmo nível de Paulo. E Paulo se dirigia a ele: meu filho Timóteo. As primeiras cartas que Paulo escrevia às igrejas, está lá: Paulo, apóstolo, servo do Senhor, tal.
lá na frente. O cabeçalho da carta é diferente. Paulo, vírgula, Timóteo, vírgula, e Silvano, a igreja tal. Sabe o que indica isso? Terceiro, multiplicar o talento. Souberam administrar. Pergunta se o vizinho tem multiplicado o talento. Diante, você está disposto a multiplicar ou a enterrar? Porque tem algumas pessoas que enterram. O que motivou esses homens é saber que um dia eles iriam prestar conta disso diante daquele Senhor. O terceiro servo não multiplicou porque tinha outras prioridades. Diz o texto que ele foi amedrontado e enterrou, porque aí ele não era prioritário multiplicar aquilo para engrandecer o seu Senhor. E há pessoas que agem assim na igreja, estão enterrando o talento. Sabe por quê? Porque a prioridade deles é outra, não é multiplicar. Aí eu escuto pessoas que dizem: olha, eu sei que tem um chamado, eu preciso fazer isso na igreja, mas sabe, eu estou tão envolvido com o meu trabalho, eu ganhei uma promoção agora, deixa eu estabelecer um pouco melhor, aí eu quero fazer isso na igreja. Tem pessoas que dizem: olha, apóstolo, logo, logo me aposento, aí eu quero me julgar na obra do Senhor, eu quero ser útil. Ele não faz nada. Deus deu o talento, mas ele diz: olha, quando eu me aposentar, eu quero evangelizar, quero ganhar os meus parentes para Jesus, quero ganhar amigos, quero ganhar vizinho para o reino de Deus. Logo, logo vai acontecer isso, porque daqui 2 anos eu me aposento. No ano seguinte ele morre. Nunca cumpriu o seu chamado. Ah, sabe, apóstolo, eu queria tanto fazer isso, mas só que agora não posso, sabe? Eu me casei e agora estou a vida de casado aí, olha, é um embrulho total. Acho que depois, quando desembrulhar, daqui uns 3 anos, eu quero ser útil na obra. Gente, as desculpas são muitas. Ah, não, agora estou fazendo faculdade, não posso. Você não podia orar com aquele irmão lá, cada 15 dias, discipular ele? Não posso. Eu tenho a faculdade, eu não posso nem um dia sequer. A multiplicação vem em cima das prioridades de cada um. Se a prioridade é o reino de Deus, é produzir, multiplicar o talento que recebeu, ele vai multiplicar, vai ser algo poderoso. Mas se ele está com seu foco em outras coisas, não vai haver multiplicação, ele vai enterrar aquilo. Foi o que aconteceu aqui. Terceira lição que a gente pode aprender aqui: os meus assuntos pessoais não pode ser de maneira nenhuma uma desculpa para não exercitar o dom que eu recebi. Não pode ser uma desculpa para impedir a multiplicação do talento que eu recebi. Porque vem as pessoas, olha, com as maiores desculpas, até de maneira religiosa. Nós conhecemos pessoas idosas, gente, que a mim foi uma grande inspiração. Conheci um homem no Paraguai, um americano. Ele teve muita influência no meu ministério, um homem chamado Jack Schisler. Jack Schisler foi o pai espiritual da família Hayashi, até a sua morte. Quase 90 anos, firme, ministrando, viajando
pelo mundo todo. Uma igreja ficou edificada no Paraguai, através do ministério dele, em muitos lugares. Um exemplo de vida, gente. A esposa morreu de câncer. Depois de quase 20 anos, ele se casa de volta com missionária viúva. Um dinamite no reino de Deus. Norman Vince, quase 100 anos. 90 anos ministrando como se fosse um jovem. Partiu para a glória por causa da idade. Sem nenhuma doença no corpo. São pessoas que nos inspiram. São pessoas que multiplicaram seu talento de maneira exponencial. Diga seu vizinho, você sabia que numa igreja apostólica não há lugar para jubilados? Eu vejo alguns pastores, ai que bom, estou com 55 anos. Com 58 eu vou me aposentar, vou me jubilar. Aí não quer fazer mais nada. É botar uma pantufa, um pijamão e ficar de pijama o dia todo em casa. Gente, o reino de Deus é dinâmico. Diga isso, o reino de Deus é dinâmico. Neuza e Choca para nós são um exemplo. Enfrentando lá o problema da enfermidade, e no coração dela, na mente, sabe o que havia? Eu vou voltar a pregar. Ruim na cama, fazendo fisioterapia. Estou fazendo fisioterapia, vou vencer isso, voltar a pregar. Quero ter ainda uma base missionária. Gente, ela lutou até o final contra a morte, gente. Agora tem pessoa que entrega os pontos, se enche de autocomiseração, você tranca num quarto, fica esperando a morte chegar. Não é isso? Diga ao seu vizinho, no reino de Deus não há lugar para esse tipo de pessoa. Veja que aquele dono chegou da sua viagem, foi acertar conta com todos os servos. Os 2 primeiros multiplicaram os talentos, e cada um deles recebe a declaração tão tremenda: muito bem, servo bom e fiel. Em outras palavras, eu pude confiar em vocês. Confiei tanto que você ganhou 2, e aqui mais 2. Ah, você angariou 5, eis aqui mais 5 para você. Agora, por outro lado, aquele que não produziu nada, recebe de maneira direta: servo mau e preguiçoso. Você sabia que a preguiça muitas vezes está dentro do ministério? E Pedro falou isso. Ele escreve aquela carta à igreja e diz: olha, vocês não podem ser indolentes. Sabe o que é ser indolente? Preguiçoso. Qualquer dia vamos estudar um pouquinho sobre a preguiça aqui. Quem acha que tem crente preguiçoso aqui? Tem crente que tem preguiça até de falar, gente. Tem crente que jejua não por uma motivação para agradar a Deus, mas jejua porque não quer fazer comida, tem preguiça para preparar o alimento. Outro tem preguiça até de confessar a palavra. Tem preguiça de falar. Já fala até abreviado. Lingui porque tem preguiça. Quero meio quilo lá no supermercado. Vou achar meio quilo de linguim. Economiza para lá, tem preguiça de falar. E o Senhor,
Aí você serve, olha, servo mau e preguiçoso. O que nós estamos fazendo com o dom que recebemos? Será que estamos enterrando ou estamos multiplicando? Quarta lição. Prosperidade não depende da quantidade, senão da administração daquilo que entra em nós. Diga ao seu vizinho, prosperidade não depende da quantidade, mas sim da administração daquilo que é dado a você. E você vê aqui de maneira tão clara. Aquela pessoa recebeu um talento, ela não multiplicou, ao passo que os outros 12 multiplicaram, administraram bem, segundo a capacidade. Então não importa, alguém pode receber um talento e ele ser diligente de maneira tão tremenda, lá na frente ele vai ter inúmeros. E alguém pode receber um talento, ficar com aquilo, sem progredir, sem multiplicar. E aí tem uma caminhada com Deus completamente medíocre, frustrante. Quinta lição que podemos ver aqui. Estamos aplicando, aqui fala de recurso financeiro, nós estamos falando em termos de dons, medida de graça que recebemos do Senhor. A boa administração atrai novos recursos, e a má administração atrai a pobreza. Então os primeiros dois administraram muito bem, isso atraiu o quê? Mais. E aquele que administrou mal fez com que aquilo que ele tinha fosse embora. A gente fica impressionado em ver o conhecimento de algumas pessoas. Há quase 40 anos atrás, eu e minha esposa fomos a Umuarama. Ministramos um trabalho da Igreja Batista Betel. Está começando numa tenda. Pastor de lá, um juiz, Valtenir, está aposentado agora, 80 anos agora. Mas foi diligente. E agora, quando estava no ramo estendido, eles estavam recebendo novos ministérios que estavam se aliançando a eles. Aí foi um pastor lá na frente. Daí então apresentaram, ele é lá da igreja, pastor da igreja Betel lá em Umuarama. Puxa, mas eu conheço a igreja, estive lá há anos, quase 40 anos atrás. Mandei uma mensagem para ele, foi lá, comprou nosso manual lá do Libertador. Foi sábado e mandou uma mensagem para mim, está lá em Jacarta. E um rapaz que eu conheci, jovenzinho, bem jovem, está começando a igreja ligada a Betânia, Missão Betânia. Agora maduro, pastor de igreja grande. Aí está pensando, olha, pessoas que multiplicam o talento que receberam. Valtenir agora aposentou como juiz, mas continua ministrando. E um monte de pastores debaixo dele, uma igreja poderosa, grande em Umuarama. E agora, na pandemia, quantas igrejas fecharam as portas, deixaram de existir? Agora tem igreja que avançou na pandemia. Isso depende como essas pessoas estavam administrando o dom que receberam. Todos têm talento. Uns são motivados e multiplicam. Outros, amedrontados, eles vão e enterram. E essa aqui é uma lição muito importante para nós. Se administramos bem os dons, ministérios, à medida de graça que recebemos,
vai abrir porta para que haja conhecimento na graça de Deus, novos dons, novos talentos. Mas se administra mal, vai ver um estancamento. E o final aqui dessa história é muito trágico, é muito triste. Porque em sexto lugar, nós aprendemos aqui uma lição muito importante. Aquele que administrou mal e não multiplicou, aquele senhor tirou o talento dele e deu para o outro. Quem não multiplica, até aquilo que tem será tirado. Aquele que bem administra e multiplica terá em abundância, mas aquele que é negligente, indolente, não bota em ação, não permite que a medida de graça que ele recebeu seja ativado, até aquilo que ele recebeu será tirado, poderá ser tirado. Sétima lição que esse texto nos ensina aqui: Deus protege os recursos dos bons administradores, mas aqueles que administram mal, ele pode perder, e Deus levanta outra pessoa para fazer aquilo. Diz seu vizinho: você sabia que na obra de Deus ninguém é insubstituível? Gente, não existiria o registro no Velho Testamento de 9 alianças. Por que existia sempre uma nova aliança? Porque uma anterior havia sido quebrada. Agora Deus ficava parado, estático? Não. Levantava outra. Moisés murmura, fere a rocha 2 vezes. Por causa disso, não entrou na terra. A próxima geração, Josué, estava resignado. E qual foi a palavra do Senhor para Josué? Josué, levanta. Tenha coragem, ousadia. Moisés, meu servo, é morto. Agora é você. Sabe por quê? Porque a obra de Deus não para. Via um rei ímpio, permitia que o juízo viesse sobre a nação. Deus levantava um profeta, levava a nação ao arrependimento. Via um justo juiz depois, um rei que temia Deus, e havia restauração. Sabe por quê? Porque a obra de Deus, ela não para. Homens de Deus que sacudiram nações, obras extraordinárias. Herdebon, que levou milhões e milhões de pessoas a Jesus, morreu. A sua obra parou? Não. Daniel Colenda continua nos mesmos passos. Faz mais de 10 anos que o grande mestre Derek Prince morreu, e os seus livros não param de sair até hoje. É o camarada que prega depois de morto. Sai mais livro agora, depois da morte, do que quando estava vivo. Porque alguém deu continuidade. Dick Legate já está um pouquinho velho agora, mas sou o sucessor dele. Porque a obra de Deus, amados, não é estática. Ela não para nunca. E isso aqui nos ensina algo muito poderoso. Se alguém recebe um talento do Senhor e multiplica, o próprio Deus está protegendo aquele talento. Essa pessoa vai deixar uma herança, vai deixar um legado. Outros irão após ele. Mas quem negligencia, não multiplica, não produz, até aquele único talento que ele ficou, lhe será tirado. Oitava e última lição:
Deus não desperdiça os seus recursos. Diga isso: Deus não desperdiça os seus recursos. Jesus era alguém que tinha a mente de um bom administrador. Tanto é que na multiplicação dos pães, sobrou quanto? Quantos cestos? 12 cestos. Sobra. O que Jesus mandou fazer? Recolha toda essa sobra aí, até as migalhas, porque Ele não desperdiça recursos, gente. Por isso, se alguém tem talento, não está produzindo, essa pessoa vai perder esse talento. De repente Deus levanta outro para fazer a mesma coisa, porque na obra de Deus ninguém é insubstituível. Diga ao seu vizinho: na obra de Deus ninguém é insubstituível. Nós não podemos desperdiçar. Gente, com os homens aqui, eu abri meu coração, foi muito sincero. A gente vai ganhando um certo número de anos aí, idade, e a idade vai nos ensinando muitas coisas. Hoje, eu não quero perder tempo com quem não quer ganhar tempo. No passado até perdi tempo com pessoas, perdi recursos financeiros, perdi unção. Mas hoje eu tenho uma decisão: eu não vou em qualquer tipo de reunião que não me leva, não tem objetivo nenhum, só para passar tempo, encher tempo. Eu não vou. Eu não estou a fim de perder. Me falta tempo. Tem gente que tem tanto tempo que desperdiça tempo. Para mim falta tempo para muita coisa. Para mim tempo é precioso. Eu não quero perder tempo. Não quero perder recursos financeiros. Aquilo que Deus dá a mim, não quero perder de qualquer maneira. Investindo em projetos que Deus não está. E não quero gastar tempo e unção nisso. Então sou muito seletivo. Aliança, caminhar junto. Nós temos aí cobertura mútua, temos lá os generais de guerra, mas são pessoas que querem ganhar tempo, não são pessoas que estão a fim de perder tempo. Reunir para perder tempo, fazer evento para perder tempo. Eu não dou terra essas coisas, não. Sabe por quê? Porque Deus não desperdiça recursos. Jesus não desperdiçava recursos. E eu, você, uma igreja apostólica, não perde tempo com coisas onde Deus não está. Vamos fazer um show, vamos trazer alguém. Reúne todo mundo ali, todo mundo unido, mas sem unidade. Termina ali, é um contra o outro, não traz resultado nenhum. Simplesmente holofote sobre alguma pessoa que veio cobrar um cachê altíssimo. Muita gente foi lá. Euforia somente, sem conteúdo. Diga ao seu vizinho: tem muitos eventos que são como tambor. Muito barulho por fora, mas oco por dentro. Eu não quero caminhar com esse tipo de coisa. Então eu sou bem seletivo mesmo. Então esse texto aqui, a mim, na semana passada, quando eu estava meditando aqui, me ensinou muita coisa. Mateus 25, para quem quer mover de maneira apostólica, conhecer o espírito apostólico da igreja apostólica, esse texto fala muita coisa. E 8 lições que nós podemos aprender aqui de uma maneira maravilhosa. Eu creio que para nós essa mensagem hoje é muito apostólica, é muito profética. É uma chacoalhada para cada um de nós, para entender, saber o que estou fazendo no corpo. Eu sou simplesmente um assistente, venho para assistir um culto, eu venho para participar do culto. Deus deu até uma canção aqui para a igreja nesse sentido. E até cantamos muito pouco essa música, temos que voltar a cantar. O culto sou eu.
Sacrifício no altar. Diga ao seu vizinho: você é o culto. Você não veio para um culto, você é o culto. Isso é muito importante. Cada uma das pessoas aqui da igreja são importantes, desde o menor até o maior, desde aquele que está aqui desde o começo e aquele que chegou na semana passada. Todos têm importância, todos têm uma justa operação. E é um tempo de ativação na casa, é um tempo de nós marchar realmente. Eu quero convidar você que se coloque em pé, em nome de Jesus. Que hoje seja um tempo de ativação aqui. Eu creio que Deus já falou com você até coisas que você deve fazer. De quando em quando chega alguém para nós e diz: olha, eu tenho sentido aqui na igreja, eu tenho que fazer isso aqui na casa. Mas de repente fica só na declaração. Quando esperamos que ela vai entrar nessa dimensão, é tipo de pessoa que precisa ser ativada. Como Jeú recebe uma palavra profética tremenda de Elias para ser o governo em Israel e nunca entrou naquela dimensão. Precisou um outro profeta ir lá e ativar ele. Esse ano é o ano da manifestação da glória de Deus aqui na casa. E é um ano de ativação, sim, para que a glória de Deus flua. E para que a glória de Deus flua, ele precisa de quem? De pessoas. Jesus realiza a sua obra, edifica a sua igreja, sim, mas é através de pessoas. Ele não vai vir lá do céu e realizar a obra dele aqui, não. Nós somos a extensão. Aquela unção que está lá em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. E ele fala da unção messiânica. É a unção que está na igreja hoje. Feche os olhos por algum instante. Nós vamos cantar. E você pergunta ao Espírito Santo: Senhor, tu me colocaste numa igreja apostólica, numa igreja profética. O que eu represento no teu corpo aqui nessa casa? Qual a minha justa operação? Senhor, tu me deu talento. Se você não sabe ainda qual é o talento, hoje você vai perguntar ao Senhor. E haja no teu coração disposição de multiplicar esse talento. Não enterrar, mas multiplicar. E aquele que tem, ser-lhe-á dado. Mas aquele que não tem, até aquilo que ele tem, lhe será tirado. Esse é o espírito apostólico da igreja. Esse é o espírito apostólico da noiva. Estamos saindo do pastoral para o apostólico. É um tempo de transição aqui na casa. Nós não podemos ir para um local novo com a mentalidade totalmente pastoral, a mentalidade antiga. Não podemos ir para um local novo sendo o velho. Santo nome de Jesus. Vamos adorar e depois queremos orar com você e orar por ativação nessa noite aqui. O culto sou eu, o culto sou eu. Sacrifício no altar, sacrifício no altar. O culto sou eu, o culto sou eu. Sacrifício no altar, sacrifício no altar. O culto sou eu, o culto sou eu. Sacrifício no altar, sacrifício no altar.
sou eu, o culto sou eu, sacrifício no altar, sacrifício no altar. Quem sente que tem aí de maneira forte um talento no teu coração, na tua vida, e você não tem produzido, você não tem trabalhado, administrado adequadamente, está esse talento como adormecido, sai do seu lugar, vem à frente em nome de Jesus. E se você não sabe ainda qual a tua justa operação no corpo, você tem que buscar do Senhor. E com certeza Ele deu a você um talento. Para alguns Ele dá 2, 10, 5. Outras pessoas, pelo menos um, recebeu. E é tempo de multiplicar. Você pode sair do seu lugar e vir à frente em nome de Jesus. Aleluia. Ora baixacatarabaçandarabacatara. Você é chamado a edificar a casa de Deus, a igreja de Deus, e Ele dá a você a graça. Cada um administra o dom conforme recebeu, diz o apóstolo Pedro. Aleluia. Vou pedir que a minha esposa, como profeta dessa casa, venha e põe as mãos também. Fernanda, unge essas pessoas também, em nome de Jesus. Com Abraão o Senhor disse: levanta os teus olhos, e até onde você conseguir colocar os teus olhos será teu. Pela fé levanta os teus olhos hoje e visualize, vislumbre o reino de Deus. E o Espírito do Senhor diz a você: até onde você colocar os teus olhos, isso será teu. Essa palavra é para aqueles que estão em casa também, em nome de Jesus. Chamamos a existência dons, talentos que são amortecidos, dons, talentos, ministérios que são mumificados, amortecidos, que venham à luz. Chamamos a existência hoje em nome de Jesus. Móveis de maneira apostólica. Aleluia.
Deus te chamou não para ser um consumista, mas para ser produtivo no reino, para produzir. Uma igreja apostólica, não existem leigos, todos são ministros. Uma igreja apostólica é um exército, onde todos estão empenhados, todos são soldados numa guerra. E os ministérios, 5 ministérios: o apóstolo, o profeta, o mestre, o evangelista, o pastor, eles simplesmente equipam os santos para realizar a obra do ministério. Esse é o espírito apostólico de uma igreja apostólica. Ser apostólico significa que ele tem uma mentalidade de quem é enviado. O Espírito do Senhor é apostólico porque ele foi enviado a essa terra para realizar a obra de Deus. Jesus tinha um espírito e uma mentalidade apostólica porque foi enviado a essa terra com uma missão. A igreja do Senhor é apostólica porque ela tem uma missão aqui na terra. Foi enviada, foi designada algo. Aleluia. Aleluia. Somos teus ministros, não negue o seu povo. Nós somos teus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros, não negue o seu povo. Nós somos teus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros, não negue o seu povo. Nós somos teus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros, não negue o seu povo, Deus. Somos teus ministros, queremos queimar, queremos queimar. E deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. E deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Vem, vem, vem. E deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Vem, 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 vem. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. E deixa queimar, deixa queimar. Abre os céus aqui, enche este lugar. Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Abre os céus aqui, enche este lugar. Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Abre os céus aqui, enche Aleluia. este lugar. Já não Aleluia. sou mais eu. Tenha uma semana debaixo da bênção do Senhor. Que a graça de Deus seja extraordinária sobre a tua vida, sobre a tua casa, com também aqueles que acompanharam online. Que a bênção do Senhor se multiplique aí em tua casa, em tua família, para a glória de Deus.